E Deus nos ajudou, até aqui Deus nos sustentou, até aqui foi a poderosa mão do Senhor Jesus Cristo. Se não fosse a mão do Senhor, nós não estaríamos aqui. Hoje nós estamos no último dia do nosso janeiro profético. Como eu falei ontem, né? Eu estava emocionada porque ano passado a gente teve ajuda, veio várias pessoas, passou aqui, trouxe palavras, mas esse ano Deus não deixou que eu convidasse, porque eu creio que o que Deus queria falar era específico, então esse ano foi mais pesado para mim, porque eu levei sozinha. Ano passado teve participação, mas tudo debaixo da direção de Deus. E eu louvo ao Senhor porque nós chegamos até aqui. Eu louvo ao Senhor porque nós chegamos até aqui e foi a mão do Senhor. E desde já eu agradeço a todos que estiveram conosco nesses 12 dias. Teve pessoas aqui que fizeram os 12 dias ao vivo. Louvado seja o nome do Senhor. Não desistiram, continuaram. E hoje está encerrando juntamente conosco. E eu louvo a Deus. E se você não participou dos 12 dias, se você não fez os 12 dias, eu quero dizer para você, você pode começar a fazer 12 dias consecutivos, viu? A palavra do Senhor se renova a cada dia. Se você não participou e você quer fazer os 12 dias, as lives estão numeradas, do 1 ao 12. Você pode fazer 12 dias consecutivos e ali fazer os atos proféticos, tudo bem certinho, anotar os códigos, tá? Que você também permanece dentro do propósito, tá bom? Para aqueles que não conseguiram fazer ao vivo. E que Deus abençoe, que Deus fale conosco e que os céus se manifestem nessa noite, como se manifestou em todas as noites. Desde já compartilha essa live com mais alguém. Deixa o teu joinha para o fortalecimento do canal. Ore aí pela minha vida, tá? Intercedam. Antes de eu entrar eu passei mal, muito mal, mas Deus me deu graça. E até aqui o Senhor, Ele nos sustentou. Até aqui o Senhor, Ele nos segurou. Até aqui o Senhor esteve conosco. Vamos orar? Senhor Deus, Pai querido e amado, Espírito Santo do Senhor Jesus, peço ao Senhor, Pai, que neste momento o Senhor tome o domínio, o controle, o governo dessa live, dessa transmissão, meu Senhor. Que o Senhor venha agir, Pai, venha falar aos nossos corações de uma maneira especial, Senhor. Que não venha ser diferente dos outros dias, mas que venha ser sobrenatural. Trabalha, Senhor, nos corações, trabalha nas vidas, trabalha, Senhor, em todos aqueles que tiveram aqui, Senhor, aqueles que irão fazer, aqueles, meu Senhor, que ainda vão ver, Senhor. Que o Senhor opere de uma maneira sobrenatural, que haja frutos, testemunhos, Senhor, dessas lives, e que eles venham viver o código durante todo este ano, Senhor. Cada código liberado foi uma semente plantada, Senhor, para cada mês. E aqui, Senhor, nós iremos, Pai, caminhar debaixo dos comandos, debaixo, Senhor, daquilo que foi liberado para nós durante este ano. Eu te peço, Senhor, que a tua presença nos acompanhe. Eu te peço, Senhor, que o Senhor nos sustente. Eu te peço, Senhor, que o Senhor nos guarde, nos livre, nos esconda, Senhor, do adversário. Pai, eu te peço que neste momento, Espírito Santo de Deus, o Senhor entre e invada a casa do teu povo. O Senhor entre e faça morada na casa, Senhor, do teu povo. Que a partir de agora, Senhor, uma unção sobrenatural, Pai, invada o lar, Senhor, de cada um, Pai, que aqui está. Espírito Santo, que ele sinta a tua presença de uma forma, Pai, notória e visível. Manifesta, Senhor, o teu poder. Manifesta, Senhor, com sinais e maravilhas. Manifesta, Espírito Santo, a tua presença, Senhor. Seja num batismo, Senhor, com o Espírito Santo. Seja numa renovação, Senhor, de línguas. Ah, Senhor, mas que eles venham sentir o teu fogo, Pai, do teu Espírito, Senhor, nesta
noite. Ah, Senhor, vai de encontro, Pai, aos lares. Eu te peço, Espírito Santo, que hoje seja, Pai, sobrenatural. Que o decreto de hoje, Jesus, venha ser um decreto, Senhor, de peso. Um decreto, Senhor, a qual, Pai, a manifestação deste decreto venha acontecer. Que as datas sejam estabelecidas. Que o tempo seja estabelecido. E que nós venhamos viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Porque assim nós cremos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. O Senhor, Ele me deu uma palavra. E o Senhor começou a ministrar dentro do meu coração. E o Senhor falava assim, aleluia, que muitas das vezes nós desanimamos por causa que achamos que não vamos viver a palavra que foi liberada. Porque o tempo começa a passar e nós achamos que não vai acontecer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O tempo passa e a gente acha que Deus se esqueceu daquilo que Ele nos prometeu. E o Senhor manda dizer para você algo aqui hoje. Ele diz, eu não me esqueci do que eu prometi a você. E o que eu prometi a você, aleluia, vai se cumprir. Não vai ser outra pessoa que vai viver, vai ser você que vai viver o que foi prometido pelo Senhor. Porque às vezes nós queremos transferir aquilo que Deus entregou para nós, achando nós que é impossível de nós vivermos. Mas o Senhor te trouxe aqui hoje para ouvir. Quem vai viver, aleluia, a promessa é você. Quem vai viver o que eu falei vai ser você. Aleluia. Não importa se você chegou aqui desanimada. Não importa se você chegou aqui triste. Mas você não vai sair da mesma forma que você chegou. Você vai sair sabendo que aquele que é fiel e que cumpriu promessas na vida, aleluia, de Abraão, de Isaac, de Jacó, é o mesmo Deus que se manifestará na tua história. Você não está acreditando em contos de fada, não. Você está acreditando na palavra que saiu da boca do Senhor. E é sobre esta palavra que você vai andar. É sobre esta palavra que você vai transitar. Deus te pega pela mão, aleluia. E Ele diz para você, é sobre esta palavra que eu farei você andar. E é sobre esta palavra que eu determino o cumprimento na tua vida e na tua história. Você não está sozinha, você carrega algo valioso. Você carrega algo grande. E muitas das vezes você, aleluia, não acredita naquilo que você carrega. Mas chegou o tempo que eu, o Senhor, te darei convicção daquilo que eu te entreguei, para que você não duvide. Você está proibida de duvidar daquilo que eu falei com você. Quem quiser desacreditar, que desacredite, mas você não pode desacreditar. Você é a única pessoa que pode impedir das promessas de Deus se cumprir na tua vida. Você é o único responsável pelas promessas de Deus se cumprir. Ou tu acredita no que Deus falou, ou tu não acredita. Eu quero dizer algo da parte de Deus para você. O mar pode estar fechado, a situação pode estar, aleluia, cada vez pior, mas existe um Deus que tem o controle de todas as coisas. E Ele manda dizer para ti, eu tenho o controle de todas as coisas. Ele manda dizer para você, eu tenho o controle de tudo. Aleluia. A promessa é você que vai viver. A promessa é você, aleluia, que vai ver se cumprindo sobre sua vida. Acaso esta promessa que Deus, Ele fez, é grande demais para o próprio fazer? É grande demais para o próprio, aleluia, cumprir? Eu sei como tu está hoje, aleluia, porque é o som do teu coração e eu esquadrilho ele, aleluia. Coração é terra que ninguém anda, diz os ditados. Coração é terra que o Senhor conhece.
Porque ele esquadrilha o coração e não tem coração que ele não conheça. E ele diz para ti: eu conheço o teu coração, eu conheço o teu deitar, eu conheço o teu levantar. Oh, riacalabaço. Então descanse o teu coração, porque o Senhor, ele visita ele. Porque o Senhor diz: eu ando em terra que ninguém anda. Eu vejo o que muitos não vê. Eu contemplo o que muitos não contemplam. Oh, aleluia. Quantos sonhos, quantas promessas que tu parou de acreditar. Aleluia. Tu chegou até aqui porque tu disse assim: Senhor, aleluia, eu vou depositar minha fé. Aleluia. Nesses 12 dias para 12 meses. Porque a minha esperança é que haja mudança. Eu estou cansada de viver os mesmos ciclos. Eu estou cansada de viver as mesmas situações. E tu fizeste prova de Deus. Arabando e a sêmia. E o Senhor manda dizer para ti: aleluia, eu visito você dentro do quarto de joelho, quando ninguém te vê prostrada com a cabeça quase debaixo da cama, porque o teu secreto eu te conheço. Araia sub de quêmia. Eu sou o Deus que te vejo. Eu sou o Deus que contemplo. Eu sou o Deus que te visito hoje para dizer para você: não temas, porque eu te ajudo. Não temas, porque eu te levanto. Não temas, porque eu sou Deus que trago cumprimento. Aramando e a sépia. Aleluia. Cumprimento Deus traz. Cumprimento Deus traz. E ele diz para você: tu viverás tempo de cumprimento. Tem muita coisa que tu guardou com medo de se decepcionar-se. Tem muita coisa que tu guardou com medo de decepcionar-se. Aleluia. Tem muita coisa que tu escondeu. Aleluia. Porque tu disse: será? Tem coisas que foram profetizadas na tua vida que tu não deu nem crédito. Aramando que me assube derras. Sabe por quê? Aleluia, com medo de não acontecer e se frustrar. Arabacamando e a sépia. Mas o Senhor te trouxe aqui para dizer: traz a memória de tudo que eu falei, eu não cumpri. Traz a memória de tudo que eu disse, eu não cumpri. O Senhor está dizendo: ei, aleluia, eu sou o Deus que cumpro o que falo, e eu sou o Deus que realizo. Arabando que me dê a sobre. Tem coisas que tu não pega. Sabe por que tu não pega? Aleluia, porque tu diz assim: eu não vou crer, porque se eu crer e não acontecer, eu vou me frustrar. E o Senhor está dizendo: ei, eu não frustro. Arabando que me assépia. O Senhor está dizendo: eu não frustro. Quem disse pra você que eu frustro sonhos? Quem disse pra você que eu frustro projetos? Quem disse pra você que eu frustro, aleluia, promessas? Eu sou a realização, diz o Senhor. Ai, derabaço, sobre calabás. Aramando e a sub de quêmia. Você não está nem entendendo a dimensão daquilo que Deus coloca sobre a tua vida. Você não está nem entendendo a dimensão daquilo que Deus fará. Você não está entendendo. Tem dia que nós estamos mesmo tristes. Tem dia que nós estamos mesmo angustiados. Mas é nestes dias que Deus se revela. Deus manda dizer: na tua angústia tu clamou a mim, e eu me revelo a ti. Na tua angústia tu clamou a mim, e eu sou Deus que vim com resposta. Ei, sabe por que eu disse que é você que vai viver? Aleluia. Porque é você. Sabe por que eu disse que é você que vai, aleluia, ver com os teus olhos diante de ti as promessas se cumprir? Porque é você. Deus não transfere promessa para outro. Se ele disse que é com você, é com você. Só se você não quiser. Só se você não quiser. Você quer? Então declara: eu quero, eu quero, eu acredito, eu quero viver o que Deus tem para mim. Ainda que tua fé esteja bem pouquinha, mas hoje Deus renova.
as tuas forças, a tua fé. Aramanto que me sobredeia. Gênesis 15, aleluia. Depois disso, Abraão teve uma visão e nela o Senhor lhe disse: Abraão, não tenha medo, eu protegerei de todo o perigo e lhe darei uma grande recompensa. O Senhor, aleluia, aparece para Abraão em visão e fala com ele para ele não ter medo, porque o Senhor iria recompensar. Entenda que Deus tem recompensa para quem obedece. Entenda que Deus tem recompensa para quem obedece. Não tenha medo, apenas acredita. Não tenha medo, apenas confia. A recompensa não é do homem, a recompensa vem da mão de Deus. E o Senhor está dizendo: vai haver recompensa. Vai haver recompensa para a espera. Vai haver recompensa para a espera. Tá demorando, tá não? Deus sabe o tempo certo. Não é no teu tempo, não é na tua hora, mas é no tempo dele. E ele está dizendo: quando chegar o tempo, vai ser melhor do que o que tu imagina. Quando chegar o tempo, vai ser maior do que o que tu pensa. Quando chegar o tempo, vai ser muito melhor. Peraí. Deus, ele vai te tirar do ruim para colocar no bom. Deus vai te tirar do bom para colocar no melhor. Você está entendendo? Hoje são promessas estabelecidas sobre nós. Aleluia. Só que Abraão estava frustrado. O Senhor aparece em visão para ele e fala que iria dar uma recompensa, mas ele estava frustrado. Por quê? Porque existia uma falta. Aleluia. O Senhor abençoou Abraão de muitas riquezas. Mas o que Abraão queria não era riqueza, era uma descendência. E o Senhor, ele é Deus que não frustra sonhos de ninguém. Aleluia. No tempo certo iria acontecer. No tempo certo Deus iria realizar. E Abraão, no versículo 2, respondeu: Senhor meu Deus, de que vale a tua recompensa se eu continuo sem filho? Eliezer de Damasco é quem vai herdar tudo que eu tenho. Abraão, ele estava aqui frustrado. Ele estava triste. Por quê? Porque ele estava cercado de dinheiro. Mas faltava algo que só Deus poderia fazer. Mas o Deus que tinha dado o dinheiro a Abraão não era o mesmo Deus que iria fazer ele, aleluia, ter um filho. Não era. Por que é que era tão difícil para Abraão ali crer? Aleluia. Sabe por quê? Porque o tempo de espera é um tempo doloroso. E muitas das vezes nós nos desesperamos dentro desse tempo. Muitas das vezes a nossa cabeça, ela começa a questionar, ela começa a duvidar. Porque se tem um tempo difícil para o crente, é o tempo de espera. Ele passa a duvidar. Ele passa a fazer perguntas. Ele passa a fazer questionamento. Acha que não foi Deus. Acha que o profeta falou de si mesmo. Aleluia. Só que é dentro desse tempo que nós temos que crer. É dentro desse tempo que nós temos que confiar, o tempo da espera. Eclesiastes 3 diz que há um tempo para cada coisa, debaixo dos céus e debaixo da terra. E eu quero lhe dizer para você, o tempo de Deus está chegando. O tempo de Deus está chegando. Não é na sua hora, não é no seu momento. É no tempo certo. Aleluia. Quando uma criança prematura, ela nasce. Aleluia. Tem grandes riscos dela não sobreviver. Aleluia. Assim é promessas. Quando nós queremos viver e não estamos preparados. Aleluia. Deus não vai fazer, aleluia, te dar na tua mão aquilo que tu vai perder depois. Não. Aquilo que Deus traz para você, Ele traz, aleluia,
com firmeza. Ele traz para permanecer. Deus, Ele quer que você entenda algo. E qual é o algo que Deus quer que você entenda? Que Ele vai fazer. Aleluia. E você precisa confiar. E ele diz, Abraão, do que vale o Senhor me dar recompensa se eu não tenho descendentes para deixar? Eu vou ter que deixar para meu empregado. Aleluia. Estava desanimado. Aleluia. Estava triste. Igual você chegou hoje aqui, triste e desanimada. Será que de fato eu vou viver? Será que de fato é para mim? Será que de fato vai dar tempo? E o Senhor te trouxe aqui para ouvir. Você vai viver, vai dar tempo e é para você. Porque eu te vejo. Aleluia. É muitos questionamentos na tua mente. E às vezes, aleluia, chega a pesar. Aragasóbia. Só que o Senhor hoje, Ele está, aleluia, te dando, aleluia, alívio. E trazendo a certeza de tudo aquilo que Ele prometeu para você. De tudo aquilo que Ele lhe entrega. De tudo aquilo que Ele fará você viver. Porque quem fará você viver é o Senhor. Não é o homem, é o Senhor. Porque é promessa que Ele estabeleceu sobre ti. Quem estabeleceu sobre ti, aleluia, a promessa foi Deus. Então Ele é fiel para cumprir. Veja só. Aleluia, Gênesis 15, versículo 4. Então o Senhor Deus falou de novo e disse: o seu próprio filho, aleluia, será o seu herdeiro, e não o seu empregado, Eliezer. O Senhor está dizendo: Abraão, quem disse para ti, aleluia, que tu não vai ter herdeiro? Quem disse para ti que é o teu empregado, aleluia, que será o teu herdeiro? As minhas promessas na tua vida estão estabelecidas. E você vai viver a totalidade delas. Não é a metade. Deus lhe trouxe aqui para dizer para você: você não vai viver a metade. Você vai viver a totalidade. Você não vai, aleluia, ver as coisas pela metade inacabadas. Você vai ver as coisas concluídas. Você vai ver as coisas concluídas. Deus lhe trouxe aqui para dizer para você: eu, o Senhor, vou fazer você viver a totalidade de tudo que foi prometido. Aí o Senhor levou Abraão para fora e disse: olhe para o céu e conte as estrelas, se puder. Pois bem, será este número dos seus descendentes. Ei, não era só uma promessinha que Deus estava estabelecendo, não, era algo muito maior. Abraão pensava que ia carregar uma descendência pequena, mas o que Deus ia fazer era numa proporção gigantesca. Porque tem lugares que limitam a promessa. Tem lugares que limitam a visão. E é necessário Deus nos tirar deste lugar para que nós venhamos romper. Eu não sei se este lugar é a incredulidade. Eu não sei se este lugar, aleluia, que está limitando a promessa de se cumprir na tua vida, seja, aleluia, a falta de acreditar, seja, aleluia, a desesperança, seja a pouca fé. Mas eu quero te dizer que hoje Deus vai fazer você romper. O Senhor leva Abraão para fora, aleluia, da tenda. Porque tem lugares que limitam a nossa visão. Dentro da tenda ele não conseguia enxergar as estrelas. Por quê? Porque havia um limite. Aleluia. O Senhor está tirando você, aleluia, de onde limita a tua fé, de onde suga, aleluia, as tuas forças. E o Senhor está dizendo: aonde eu te coloco hoje, a tua fé não é limitada,
O Senhor me mostra que tem muitas pessoas aqui, aleluia, que estão dentro de tendas. É muito lindo a forma de como Deus me mostra. Sempre para mim é muito poderoso, eu nunca vou me acostumar. Vocês já sabem que eu falo aqui direto para vocês, aleluia, que eu nunca vou me acostumar com as visões, embora Deus me dá. É a forma que Ele me usa, é assim, aleluia. E eu vejo várias tendazinhas, sabe, aleluia. E eu vejo pessoas dentro dessas tendas. Eu vejo várias pessoas dentro delas. Elas não conseguem ver o céu. Elas não conseguem ver as estrelas. Elas não conseguem ver a lua. E o Senhor está dizendo, sabe o que significa essas tendas, minha filha? Aleluia, significa, aleluia, visão limitada, acesso limitado. Muitos estão presos dentro de tendas. Muitos estão com a visão, aleluia, fechada. Não conseguem ver a grandeza daquilo que eu tenho para eles. Quando Abraão estava dentro, aleluia, da tenda, ele não conseguia ter dimensão do que o Senhor tinha preparado para ele. Tem pessoas que estão aqui e não tem dimensão daquilo que Deus tem preparado, não tem dimensão daquilo que Deus tem planejado. E o Senhor manda dizer para ti, o que eu tenho para você é tão grande, aleluia, que você não tem dimensão, mas você vai ter dimensão quando eu lhe tirar para fora da tenda. E o Senhor está dizendo, chegou o dia de você sair para fora da tenda, romper o lugar, aleluia, que limita a tua visão, que limita a tua fé, aleluia, ramando e assoprecado, para fora agora, para fora agora, racamando e assobredebaixo, para fora agora. Você não vai ficar mais em lugares que limita a tua visão, aleluia, que mina a tua fé. Não, o Senhor diz assim, eu te fiz para crescer, eu te fiz para crescer, aleluia, eu te fiz para romper, eu te fiz, aleluia, para que você entenda que você foi chamada, aleluia, não para ser limitada, mas para que as tuas raízes ganhem crescimentos profundos e tenha liberdade. Quando Abraão sai, aleluia, o Senhor apresenta a ele o céu e diz, conta as estrelinhas, se tu puder. Por quê? Porque o Senhor já sabia que ele não podia contar. Aleluia, porque embora que ele começasse 1, 2, 3, 4, peraí, não deu certo não. 5, 6, 7, não. Já me perdi. Por quê? Porque o que Deus tinha para ele não tinha dimensão. Mas foi naquele momento ali, de questionamento, de dúvida, aleluia, que o Senhor mostra para ele o que ele vai carregar. É nesse momento, sabe, de dúvida, é nesse momento de desespero, aleluia, é nesse momento de questionamento. É nesse momento, aleluia, que Deus vai se manifestar para você. Ei, sabe o que é que o Senhor manda dizer para ti? Eu vou me manifestar para você. Aleluia, e vou mostrar o que você carregará. Eu vou mostrar o que você vai ser. Eu vou mostrar onde você vai pisar. Eu vou, aleluia, mostrar o que você vai assinar. Eu vou mostrar, aleluia, tudo o que vai acontecer. Você não tem dimensão, mas eu vou mostrar para que os seus olhos contemplem aquilo, aleluia, que eu vou fazer para que esta dúvida cesse. Eu me apresentarei a você e você saberá que foi eu, o Senhor, que falei contigo. Ramanduia subderraebia. Que foi eu, o Senhor, que falei contigo. Aleluia. O Senhor está dizendo para ti, não duvida não. O Senhor está dizendo, não duvida, não creia. O Senhor está dizendo, não duvida, não. Creia, porque será grande. Creia, porque será grande. Os meus planos são maiores. Os meus planos são melhores. O Senhor está te dizendo, eu te chamo para fora, aleluia, da tenda. Eu te chamo para fora da tenda.
Você não vai ficar no lugar que limita. Você vai ficar no lugar que acessa. Ramando e a sébria. Você não vai ficar no lugar que limita, você vai ficar no lugar que acessa. Aleluia. O código de hoje, você não vai ficar no lugar que limita, você vai ficar no lugar que acessa. Irei viver a totalidade de tudo que Deus me prometeu. Araga subderrebe. O Senhor diz para ti, eu não te chamei para viver limitado. Diz o Senhor. O Senhor diz para ti, eu não te chamei para viver limitado, mas eu te chamei para acessar. Aleluia. Lugares maior. Eu vejo caminhos aqui, aleluia, sendo formados de uma única água. Meu Deus, vocês podem entender? Aleluia. Eu vejo caminhos aqui sendo formados de uma única água. Como assim? Não tem quando se tem um açude, preste atenção. Não tem quando se tem um açude e aquele açude ele começa a abrir caminhos de cós, muitos caminhos de cós, e começa a fazer aqueles camisinhos de água. Aleluia. O Senhor me faz ver em visão vários caminhos sendo abertos. Aleluia. E o Senhor diz assim, eu abro o caminho e eu faço você andar sobre eles. Eu abro caminhos e faço você entrar neles. Caminhos preparados por mim. Aleluia. Caminhos preparados por mim. E nos caminhos que eu preparo para você andar, diz o Senhor, não vai faltar água. Não. Porque o Senhor é fonte. O Senhor diz, não vai faltar comida. Porque nos caminhos, aleluia, que eu abro, eu sou socorro presente no deserto. O Senhor manda dizer para ti, aleluia, que os caminhos que Ele abre para você, Ele fará você andar. E o Senhor diz para ti, nos caminhos que eu abro, você é cuidado por mim. Aragadia subdekemia. Nos caminhos que eu, aleluia, abro, eu faço você andar por eles. E eu me responsabilizo. Aleluia. E estou eu, aleluia, abrindo vários caminhos. Vocês estão entendendo que não é só um. Aleluia, é vários. E todos ligam. Tem pessoas que estão tendo, aleluia, o mesmo discernimento. Aleluia, porque o Espírito do Senhor está testificando. E todos ligam em um só. É muitos caminhos, aleluia, que ligam em um só. Eu vou fazer aqui só para vocês terem noção do que eu estou falando. Aleluia. Ó. Aqui é como se fosse a água e aqui é os caminhos. E todos ligam em um só. Entenderam? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Por quê? Porque todos os caminhos em que Deus lhe colocar é dentro do propósito que Ele tem para você. Entendeu? Aleluia. É dentro daquilo que Ele preparou para você. Nada foge, aleluia, do que Deus preparou para você. Então o Senhor, aleluia, mostra a Abraão que ele tinha para ele. Aleluia. E a Bíblia vai dizer que no versículo 6, Abraão diz assim, de Gênesis 15. Abraão creu em Deus. E por isso o Senhor o aceitou. E o Senhor disse também, eu sou o Deus, o Senhor, e o tirarei da Babilônia, da cidade de Ur, a fim de lhe dar esta terra para ser a sua propriedade.
propriedade. Tem terra, minha filha, que vai passar pro teu nome. Se ainda não está no teu nome, aleluia, terras. Se ainda não tem nada no teu nome, tu pode dizer assim, meu Deus, eu não tenho nada no meu nome, eu não tenho nenhuma propriedade, nenhuma terra. Aqui nós também vemos Deus estabelecendo terra para Abraão. Aleluia. Eu quero dizer para você, tem coisas que serão passadas pro teu nome. Tem coisas que tu vai ter propriedade delas. Quem vai trazer é o Senhor. É Deus quem vai estabelecer. É Deus quem vai dar. É Deus quem vai colocar. O Senhor manda dizer para ti, eu estou estabelecendo um novo tempo. Tempo de crescimento. Era tão grande o tempo de crescimento sobre a vida de Abraão que ele não teve como contar as estrelas. Aleluia. A dimensão era muito grande. O que Deus vai trazer, o que Deus vai fazer, a dimensão é muito grande. Aleluia. Só que o Senhor nos tira de alguns lugares para nós crescer. De alguns ambientes, de algumas mesas. Aleluia. O Senhor muitas das vezes nos muda espiritualmente e outras geograficamente. Eu não sei como vai ser a tua mudança, se é espiritualmente, se é geograficamente. Aleluia, mas o Senhor manda dizer, eu, o Senhor, preparo para ti geograficamente mesas que tu se assentará. E nestas mesas, quando tu olhar a presença de quem tu vai estar, tu vai dizer assim, a mão do Senhor foi quem me trouxe, foi o Senhor que me colocou, porque, aleluia, eu não, aleluia, merecia, mas o Senhor fez. Você vai olhar assim, você vai dizer, meu Deus, como é que pode, naquele dia, o Senhor estabeleceu uma promessa, disse que me colocaria em mesas, e hoje está aqui o cumprimento delas. O Senhor manda dizer, porque eu sou Deus que cumpro, porque eu sou Deus que faço, porque eu sou Deus. Aleluia. Que faço você acessar. Eu nunca coloco uma promessa. Aleluia. Que você não possa carregar. Pelo contrário, existem estruturas que foram preparadas em você no secreto. Para este tempo que eu vou trazer. Aramando guerra. Para este tempo que eu vou trazer. Aramando iaseia. Arabacai dequemia. Tem estrutura. Aleluia. Você comporta. Você pode. Aramando quemiase. Porque Deus já lhe estruturou. Já lhe estruturou. Aleluia. Em nome de Jesus, todo ataque agora no teu ouvido seja repreendido em nome de Jesus. O inferno gritou e disse, não é para você não. Em nome de Jesus, eu silencio agora as vozes. E o Senhor manda dizer para você. É para você. É sua. E você vai viver, diz o Senhor, meu Deus. Sobre calabas. Aleluia. O Senhor manda dizer para você, tem muita coisa na tua vida que está caída. Aleluia. O Senhor me mostrava agora, aleluia, como fosse entulhos. Araia sobre quemia. Aramando e a sobre de quemia. Eu via como se fossem entulhos. Sabe? Quando uma casa ela é desmoronada, aleluia, e você vê ali muitos entulhos, sabe? Quando ela ali é derrubada e fica aqueles entulhos. Eu via justamente em visão uma casa derrubada com muitos entulhos. Aleluia. E o Senhor começou a ministrar dentro do meu coração. E o Senhor dizia assim, o que hoje tu tá vendo entulho, tu crê, mulher? Tu crê, homem? O que hoje tu tá vendo entulho, aleluia. O que hoje tu tá vendo caído,
O que hoje tu olha, araga sobre ekeria, e tá vendo desmoronado. Assim te diz o Senhor, tu verá construído, levantado. Eu te tiro dos escombros. Eu te arranco para fora desses entulhos. Arabaia soube de quemia. Arabaraba soube de quemia andasse. E eu faço você se levantar. Aleluia. E você se levanta como Neemias, que não se conformou em ver os muros de Jerusalém, aleluia, derrubado por causa de você. Que não se conforma em ver os muros derrubados, que não se conforma em ver os muros caídos. Eu erguerei aquilo que hoje é entulho, diz o Senhor, tu verá edificado, tu verá de pé, tu verá levantado. Anai, que me assopreca. Muita gente olhou e disse assim, abandona. Orabarra sobre calabas. Muita gente olhou e disse assim, aleluia, se eu fosse tu, aleluia, eu não ficaria mais assim, não. Eu deixaria assim mesmo, aleluia. Mas nenhuma carrega o que tu carrega. E nenhuma é você. Ramando que me assobre calabas. Arabaraba sobre edererebas. E o Senhor está dizendo, se levanta. Aleluia, começa a edificar. O Senhor diz, começa a edificar. Começa a edificar. Começa a edificar através da oração. Começa a edificar através do jejum. Começa a edificar através das campanhas. Começa a edificar através dos propósitos. Aleluia, porque o que está caído vai se levantar. O que está caído vai se reerguer, diz o Senhor. Aramanto kemiahas. Sabe o que acontece? Aleluia. Depois, voltando para a história agora de Abraão, acontece que o Senhor cumpre na vida de Abraão o que o Senhor tinha falado. Aleluia. Sara engravida e tem um menino. Aleluia. E agora o Senhor dá motivo a ela para sorrir. Porque até então existia uma necessidade dentro daquela casa. A necessidade que há dentro da tua casa. Aleluia. Deus vai trazer. Aleluia. Há uma necessidade aí. Vai ter choro de criança. Aracando e a sépia. Isaac foi um milagre. Eu não sei qual é o teu milagre. Eu estou falando fisicamente e espiritualmente. Aleluia. Eu não sei qual é o Isaac. Aleluia. Que tu tá pedindo a Deus. Porque tem pessoas que pedem uma bênção espiritual. E tem pessoas que já pedem físico. Só que o que o Senhor fala, o Senhor cumpre. Aleluia. E ela diz, o Senhor me deu motivo para rir. Faz quanto tempo que tu não ri? Faz quanto tempo que tu não se alegra? Aracanduia sobre derebas. O Senhor manda dizer para ti, eu vou trazer alegria de volta para o teu coração. A casa que não tinha alegria. Araia soi de quebia. A casa que tinha tristeza. Aleluia. Eu vou trazer alegria para dentro dela. Aracamandu kemeneas. O Senhor diz, eu vou visitar casas aqui. Aleluia, que há muito tempo, aleluia, não tem alegria. Eu vou visitar, aleluia, vidas aqui. Oh, de-me ceia, que há muito tempo, aleluia, não tinha alegria. Porque eu sou Deus que traga alegria. Eu sou o Deus que traga alegria. E eu trago alegria para a tua vida. Eu trago alegria para a tua casa. Eu trago alegria para você.
O que Deus fala se cumpre. Não no tempo que Abraão e Sara queria, mas no tempo perfeito de Deus. De que manto, né? Arabaia subi e decai. Arabassou de que manto, né? Subi de. O Senhor manda dizer para você, no tempo certo, eu vou fazer acontecer. No tempo certo, eu vou fazer cumprir. Aleluia. Aramanto, kamanaga, subide. Ai, porque eu sou Deus de cumprimento. Aleluia. O Senhor diz, eu estabeleço uma aliança para contigo. Aleluia. E esta aliança que eu estabeleço para contigo. Aleluia. Tu andarás sobre a minha vontade. E eu cumprirei sobre tua vida as minhas promessas. Arabarra subdequeia. Eu cumprirei sobre a tua vida as minhas promessas. Tu anda debaixo da minha vontade e eu cumprirei sobre tua vida as minhas promessas. Ei, o Senhor manda dizer para ti, tem pessoas que riem de você, né? Aleluia. Porque acha que você tá crendo, aleluia, em coisas que não vão acontecer. E o Senhor faz eu ver isso. E o Senhor manda dizer para ti. Essas pessoas que hoje não crê no que você, aleluia, anda debaixo, que são das promessas de Deus. Eles verão com os próprios olhos, aleluia, o Senhor cumprindo na tua vida. O Senhor fazendo, aleluia, você viver. Você não vai precisar falar. O próprio Deus, Ele vai fazer com que eles vejam. Aquilo que hoje, para muito, é loucura da tua cabeça, aleluia, eles vão olhar para ti e vão dizer, me perdoe, porque hoje eu vejo que de fato você estava andando debaixo do que Deus mandou. E eu fui infeliz, Aracamanto e Acebre, por não acreditar naquilo que tinha sido liberado na tua vida. Aleluia. Há um tempo de restituição sobre você. E este tempo de restituição, tem coisas que você perdeu. Aleluia. Que Deus manda dizer para você. Deus te dará. Não igual. Aleluia, mas muito melhor. Tem coisas que Deus colocará na tua mão de uma proporção muito maior do que o que foi perdido. Aleluia. E o Senhor diz para ti, eu sou o Deus que faço tu prosperar. Assim como eu abro caminhos, eu também entrego fontes. Eu vejo em visão 7 pés de pau. E debaixo desse pé de pau, eu vejo como se fosse 7 fontes. E essas fontes, ela fica debaixo do pé de pau porque o pé de pau, ele traz sombra para ela. E essas fontes, elas não é em lugares favoráveis. Elas são em lugares que são desfavoráveis. Mas o Senhor manda dizer, aleluia, que Ele é a fonte inesgotável. E que Ele tem fonte para você. Aleluia. E sobre o deserto, aleluia, Ele também, aleluia, tem sombra. E o Senhor disse para ti, aleluia, eu tenho 7 fontes para te entregar.
E essas 7 fontes, aleluia, que eu dou para você, eu não dei para todo mundo. Em lugares secos, eu te entrego fonte. Em lugares sem sombra, aleluia, eu sou a árvore que trago sombra. É para tu saber que o meu cuidado, renegue a súplica, contigo é diferente. Que para muitos, o lugar é desfavorável, mas para tu eu faço favorável. A diferença entre o que serve e o que não serve. A diferença em aqueles que carregam uma promessa e aqueles que não carregam. Porque aqueles que não carregam não têm esperança de nada. Mas aqueles que carregam andam debaixo de uma palavra. O Senhor entregou a Abraão promessas grandes que se cumpriram. Está escrita, aleluia. O Senhor te entrega promessas grandes que irão se cumprir. E Ele deixará registrado. Ele deixará registradas as promessas. Por quê? Porque muitos falarão. Aleluia. De onde Deus te tirou. Da onde Deus te resgatou. E onde Deus vai te colocar. O Senhor diz para ti que muitos pensam que tu só vai ficar aí, né? Aleluia. Que Ele só tem isso para tu. E que você não vai romper. Que você não vai viver. Que você nunca vai ser feliz. O que o Senhor tem preparado é muito maior do que o que os outros pensam ou deixam de pensar ao teu respeito. Agora se veja. Se veja como Deus te vê. Aleluia. Existe um espelho que tu montou na tua mente. Que tu se enxerga do jeito, aleluia, que tu quer te ver. Só que hoje o Senhor diz assim, se vê no meu espelho. E se veja como eu te vejo. Quando eu falo isso, Deus me dá uma visão como se fosse de um espelho. E eu vejo uma imagem, um reflexo desse espelho muito bonito. Mas a pessoa ela não consegue enxergar esse reflexo. Aleluia. Ela não consegue enxergar. E ela se vê totalmente diferente. E isso foi o espelho que ela projetou, que ela arquitetou, que ela montou na cabeça dela. Mas sabe o que é que eu vejo? Eu vejo o Senhor quebrando esse espelho. E o Senhor, Ele manda dizer para você. Hoje eu estou fazendo, aleluia, com que você se enxergue. Não como você se projetou, como está na tua mente. Porque você já criou. Mas hoje você vai se ver como eu lhe vejo. Sabe por quê? Porque enquanto as vozes dizem que você não presta, que você não é amada, que você não vai conseguir, que você não vai chegar em lugar nenhum. O Senhor manda dizer para você, você é amada, você vai chegar. Você vai muito além. Você é mais do que a circunstância, você é mais do que a situação. E o Senhor manda dizer para você, você não é o que os outros projetaram, porque são projeções dele. Você é aquilo que eu disse que você era. Então traga isso na sua mente. Você é amada, escolhida, separada. Você é uma pessoa inteligente. Ouvi-se muito isso, você é burra. E o Senhor disse, não,
Você é inteligente. Eu lhe fiz. Eu lhe formei, eu lhe gerei. E tudo que eu faço, diz o Senhor, é perfeito. Aleluia. O Senhor diz, tudo que eu faço é perfeito. Sabe o que é que Deus diz para você? Você vai, aleluia, você vai acompanhar o que eu tenho para você. Como assim? Por muito tempo, você tem andado, mas você está lá atrás. Aleluia. É como se você estivesse lá atrás e nunca acompanhasse, aleluia, o que de fato Deus tinha para você. Mas agora você vai andar lado a lado com a promessa que Deus tem para ti. Por quê? Porque as promessas do Senhor, elas te acompanharão. As promessas do Senhor, elas o quê? Elas te seguirão. As promessas do Senhor, aleluia, elas estão sobre você. E estas promessas que Deus fez, que estão sobre você, você carrega elas. Você está entendendo? Abraão carregava. Isaac carregava. Jacó, filho de Isaac, carregava. Isaac, filho de Abraão, carregava. Aleluia. As promessas de bênção, aleluia, você vai carregar. As promessas de vitória, você vai carregar. O Senhor lhe trouxe aqui para dizer para você, você não é um fardo. E você já ouviu muito isso. Que você era um fardo. Que você só causava problemas. Que você era um problema. Arakamana. E o Senhor está dizendo, eu estou invalidando todas essas palavras que foram lançadas sobre você. Andeia sobrecai. Todas as maldições e raízes que ainda estava entrelaçada a você. Aracamanto kemenapa. Eu, o Senhor, estou colocando por terra agora. Aleluia. Eu, o Senhor, estou cortando agora. Aleluia. Hoje você está livre. Declara, hoje eu estou livre. Livre das maldições. Livre das línguas. Livre das calúnias. Livre da inveja. Pois o Senhor é o meu escudo. O Senhor é o meu protetor. O Senhor é o meu, aleluia, meu guarda, o guarda de Israel. Você vai anular todas as palavras que lançaram contra tua vida. Aleluia. Olha só que interessante. Deixa eu dizer aqui algo para você. Isso é muito sério, tá, irmãs? Presta atenção aqui. Existe uma árvore velha. Não tem aquelas árvores velhas, vocês já viram? Que o pessoal bota, essa árvore tem tantos anos, tem não sei o quê, que a árvore é bem velha. Aleluia. Eu via uma árvore velha e uma raiz saindo e ela encontrava uma árvore nova. E o Senhor mostrava para mim a árvore velha. É alguém, aleluia, de idade que carrega. De idade que eu digo, uma pessoa mais velha que carrega uma raiz. E essa raiz dessa pessoa mais velha tá ligada na pessoa mais nova. Aracamanto remene e arraso. Aleluia, você tá entendendo a ligação? Oracando e a sépria. Só que eu vou falar porque eu tô aqui para falar o que Deus está mandando. Aleluia.
Árvore velha, mãe. Árvore nova, filha. Só que eu vejo uma mão abrindo a terra, colocando a raiz para fora. Se é que você me entende, eu vou entregar. Eu tô aqui para entregar. Tô aqui para brincar, não. E eu vejo como se fosse um machado cortando essa ligação. Aramanto que me negue a sobrederebas. Era como se tivesse, ligadas. Mas Deus está cortando a ligação. Anaider que me aço. E o Senhor está dizendo, não te acompanha. O Senhor está dizendo, Ramandu e a sébria. Aleluia. Não, aleluia. Você não carrega mais. Alamanto que me diaça. Porque hoje foi colocado por terra, diz o Senhor. Aí sabe o que é que o Senhor mandou eu profetizar sobre a tua vida? Deuteronômio 28, que diz assim. E será que ouvires a voz do Senhor, o teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, bendito será tu na tua cidade, e bendito será no campo. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas, e das tuas ovelhas. Bendito os teus cestos, e as tuas amassadeiras. Bendito serás ao entrares, e bendito será aonde saíres. O Senhor entregarás os teus inimigos, que se levanta contra ti, ferido diante de ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor mandará que as bênçãos estejam contigo nos teus celeiros, e tudo o que puserem as tuas mãos, e te abençoará na terra, que te der o teu Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará para si como povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares no seu caminho. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor, e terão temor de ti, e o Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto do teu solo, na terra que o Senhor jurou aos teus pais, te darei. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar todas as obras das tuas mãos. Aleluia. Emprestará a muitas nações, porém tu não tomarás emprestado. Oh, aleluia. E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não por baixo, se ouvires os mandamentos do Senhor teu Deus. E hoje te ordeno para os guardar e cumprir, e não te desviar de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, para andarem após outros, para não andarem após outros deuses. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. As bênçãos do Senhor Jesus, elas te acompanharão, elas te seguirão, elas estarão com você. E vou orar agora pelo mês de dezembro, mas antes, quem já sabe, todo ano nós temos um ato profético, e esse ato profético é de uma semente, né? É de uma semente, o ato profético de hoje. Deus vai trabalhar nas suas finanças, Deus vai trabalhar nos seus negócios. Se você tem causa na justiça, casa para vender, dinheiro que está preso, aleluia. Toda vida, no final dos 12 meses, nós fazemos esse ato profético que é de uma semente, né? Você vai lançar essa semente. Você pode lançar na sua igreja, tá? Você pode lançar na vida pessoal de uma pessoa, tá? Você pode lançar no nosso ministério, se você quiser. Fique à vontade. E eu orei a Deus para saber o valor dessa semente. O primeiro ano do nosso ato profético foi R$12. O segundo
É só para quem querer, irmãs. O segundo ano do nosso ato profético foi R$ 24, que era o dobro. E este ano eu orei enquanto eu estava lá no meu fogão. O Senhor falou para mim o número 3, né? Que foi R$ 36, 3 de 12, né? Que foi R$ 36. E eu disse, o porquê a Deus 3 vezes de 12? Que é cada mês é R$ 3, você vai estar consagrando. E o Senhor disse, porque o número 3 é da totalidade. Porque o número 3 é a totalidade. Só que eu disse, eu quero algo mais. Fala comigo algo mais. Aí o Senhor falou comigo sobre a passagem de Jó. E eu disse, mas o Senhor não abençoou Jó 2 vezes mais? O Senhor disse, não. Leia o texto. E quando eu fui ler o texto, lá estava que Deus deu a Jó e o diabo tomou, não foi? Foi a primeira vez. Que Jó diz, Deus me deu e Deus tomou. Uma. E depois Deus abençoou em dobro, 2. Então foram quantas vezes? 3. Então, o ato profético do destravar de Deus na sua vida, você vai ter que ofertar, seja no seu ministério, tá? Seja na vida de alguém, R$ 36, tá bom? Eu coloquei o Pix aqui do nosso ministério, lembrando que não é para mim. Tudo que é ofertado no nosso ministério, nesse nome aí, vai para a escola missionária, tá? Nós estamos em construção. Esses dias foram compradas as cadeiras. Então, tudo fica lá. A gente é bem transparente, tá? Pastor, eu não tenho agora. Não importa aonde você vai fazer. O Pix está aqui, ó. Não importa aonde vai fazer. O importante é que você faça. Eu não tenho hoje, eu não tenho agora, eu só tenho no final do mês. Não tem problema. Fique em paz. Você faz quando você tiver. Amém? Glória a Deus. E o importante é você fazer, independente de seja aonde for, tá? Independente seja aonde for. Irmãs, o Pix tá fixadinho aí. Glória a Deus. Tem aí, ó, no nomezinho amarelo, tá? Nós vamos orar pelo mês de... de janeiro. Ó, tem um nomezinho aqui. Ó, um nomezinho, ó. Esse nomezinho aqui em seguida, ó. Tá? Vocês viram aí? Tem muitas pessoas que não estão vendo. Irmãs, ele tá em amarelo, o meu nomezinho, ele tá fixado. Ó. Bem aqui, ó, em cima, ó. Conseguiram ver? Só tira um print. Tá? Você tira um print e depois você vai lá na sua galeria e cola em cima que dá certo. Qualquer coisa, no final da live eu deixo nos comentários, tá? No final da live eu deixo lá nos comentáriozinhos, vocês podem colar lá também. Eu deixo fixado aqui nessa live. Vocês sabem que eu não faço isso, de botar pix, eu não faço isso de ofertas, mas foi algo direcionado por Deus, viu? Pode ter certeza que para mim é uma coisa muito difícil fazer isso. Quem me conhece sabe o quanto para mim é difícil fazer isso. Vocês estão aqui comigo, tem gente que está aqui com mais de 5 anos e nunca viu eu botando pix em canto nenhum aqui. Mas o Senhor falou comigo. E o Senhor disse assim, filha, como é que eles vão colher se não planta? Então você está impedindo deles florescer, deles prosperar. Você está impedindo deles avançar espiritualmente. E foi muito duro, porque Deus usou outra pessoa para mim. A irmã Eliane, ela veio aqui na minha casa, ela é do lado aí do sul, né? Do lado de Gramado. E o Senhor usou ela para mim fortemente. Até então, porque eu tenho muita resistência, sabe, irmãs? Porque já é difícil você ser profeta, né? Então,
eu tenho muito essa região. Hoje eu já chorei muito por causa disso. Pedindo a Deus para que Deus ele entre na mente das pessoas e as pessoas entendam que é um ato profético, independente para quem eles vão dar. Não tô. É um ato profético de fé. Se você não acredita, glória a Deus. Mas é para aqueles que crêem. Amém? Eu pedi oração, oro por mim, porque toda vida quando chega isso, essa parte para mim é a mais difícil de todas. Mas Deus está no controle de tudo. E se vocês quiserem ver a obra, as coisas sendo feitas, nos siga. Tá nas outras que não pode falar. E vocês vão ficar vendo tudo que é feito, tá? E o valor profético é R$36, né? E tem a ossada, né? Que é o valor ossado. Que valor é esse ossado? Que o povo, que muitas das vezes a gente ora e tem pessoas que perguntam, pastora, e a ossada é quanto? A ossada é 3 de 36, né? Você soma ali e dá o valor total. Mas fique em paz e que Deus abençoe. Vou orar agora pelo mês de dezembro. Senhor Deus, Pai querido e amado, Espírito Santo do Senhor, toma nas tuas mãos, Pai, a vida dos teus filhos, a vida da tua igreja, a vida do teu povo, meu Deus. E aqui, Senhor, eu oro e eu entrego a ti, Senhor, o mês de dezembro, Pai, que o Senhor opere, que o Senhor faça, que o Senhor visite, que o Senhor renove, que o Senhor mude, Pai. Porque eu sei, Senhor, o que o Senhor estabeleceu sobre nós hoje aqui. E nós iremos viver tudo aquilo, Senhor, que o Senhor prometeu. Nós iremos, Pai, viver debaixo desta palavra, porque nós iremos obedecer os teus comandos. Nós iremos obedecer, Senhor, o que o Senhor falou. Espírito Santo de Deus, aqui eu apresento cada um dos teus filhos, esse ato profético, Pai, a qual eles estão fazendo, os outros que ainda vão fazer, Senhor. Pai querido e amado, que o Senhor multiplique, que o Senhor abençoe, que o Senhor abra as comportas do céu sobre as finanças, sobre as multiplicações, Pai. E aonde estiver, Senhor, Pai, as bênçãos dos teus filhos presas no mundo espiritual, Senhor. Eu te peço agora, Pai, que o Senhor vá liberando. Eu te peço agora, Pai, que o Senhor vá fazendo. Eu te peço agora, meu Senhor, que o Senhor vá entrando, Pai. E que o Senhor visite, meu Senhor da glória. Pai querido, as finanças dele prosperando, destravando, meu Senhor. Pai, que o Senhor abra portas de emprego, Pai, que o Senhor, Pai, venha, Senhor, liberar o que precisa ser liberado, Jesus. Ah, Senhor, eu te peço que nesta noite, Espírito Santo de Deus, o Senhor nos sustente, o Senhor nos guarde, o Senhor nos renove, o Senhor multiplique e o Senhor, Pai, faça eles viver a totalidade de tudo aquilo, Senhor. Nós entregamos o governo, Pai, do mês de dezembro, do mês 12, Senhor, nas tuas mãos. É o que eu te peço, Senhor, louvo e te agradeço.